Mais um episódio do Empreende Direito, retomando as gravações, hoje com o Josué Fernandes. Nós vamos falar algo bem importante que penso que todo mundo precisa hoje em dia, que é o marketing. Mesmo aquelas pessoas que não têm propriamente um marketing contratado, eu acredito que toda pessoa precisa, pelo menos, de nem que seja um marketing direto. Não sei se existe esse termo, Josué. E o Empreende Direito, para quem está nos vendo pela primeira vez, não tem nada a ver com propriamente o direito, ou pode chegar a ter algo parecido com direito, mas é um trocadilho que nós fizemos para contemplar aqueles que são do empreendedorismo. Então, é um podcast amplo, direto ao ponto, que a nossa ideia é trazer conteúdo de valor, com base justamente lá em livros, em ciência, vamos dizer assim. Então, todos os episódios sempre teve uma base, como os grandes nomes da gestão, como Philip Kotler, do marketing, como Jack Welch, tem até um livro dele aqui, que é Paixão por Vencer, depois, ao final, eu falarei mais sobre ele. José Salib Neto, que eu gosto bastante, Sandro Magaldi. Então, nós trazemos aqui conteúdo de valor, propriamente que vai te ajudar no teu dia a dia, no teu empreendedorismo. E aí, Josué, conta para nós aí, quem és tu? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. A gente estava falando antes que a gente conversava sobre esse podcast já há alguns meses já, né? Acho que para mais de anos. E aí conseguimos encontrar essa agenda para conseguirmos gravar. Bom, eu trabalho com marketing aí desde 2019. Hoje tenho a minha empresa que faz gestão e assessoria de marca para empresas e para profissionais liberais, como um dia tu foi, como advogados, médicos e odontólogos são hoje em dia, pós saírem da faculdade. Achei muito interessante tu ter falado sobre pessoas não necessariamente precisam de marketing, porque na verdade, o que falam de ti quando tu sai da mesa? E isso é uma questão de gestão de marca pessoal. Então, como é que tu gere a tua marca? Qual é o impacto que tu traz nas pessoas? Isso é muito importante, porque talvez tu não seja grande o suficiente para realmente precisar contratar um marketing hoje, mas tu precisa, de fato, saber gerir a questão do teu trabalho, da tua entrega, de como tu se veste, de como tu se comporta, o que tu fala, porque isso causa uma impressão nas pessoas. Então, tu acredita que o marketing propriamente é aquela... nós podemos dizer que nem todo mundo que contrata um marketing, ele está fazendo um tipo de marketing. Você vê ele ruim ou bom, ou de repente alguma coisa de forma mais natural ou sem um direcionamento. Existe um marketing negativo, por exemplo, ou não? Claro, existe uma má gestão da tua imagem pessoal. E então, se tu não conseguir trazer uma mensagem clara, isso é algo negativo. Se as pessoas até hoje não sabem o que tu faz, como tu faz, para quem tu faz, o famoso Golden Circle, né? Dentro da identidade verbal, que é uma parte específica dentro do branding, traz essa questão. Só para explicar um pouco, né? O Josué foi acho que o primeiro marketing lá do escritório, da antiga sociedade minha, do Jorge, e foi uma situação bem engraçada, né? Da maneira como ele se apresentou para mim. E eu tenho métodos um pouco não tão ortodoxos para justamente lidar com as coisas. E eu sabia disso. Eu sabia disso, eu fiz o meu dever de casa. Mais ou menos o Josué disse assim, o teu marketing está muito ruim. E eu disse, tá, então vem e resolve. Foi mais ou menos nesse sentido aí. E foi. E aí nós sentamos, aí ele me apresentou uma série de slides, uma série de coisas ali, eu disse, não olhei nada. Eu disse, tá, só me diz o valor e quanto. E quando tu vai começar. E aí foi assim, né? Foi. Aí comecei, foi, aliás, o primeiro ano que vocês faturaram R$1 milhão. O primeiro bilhão foi ali, né? Foi. Então, o Josué, eu sempre falo que ele foi um cara muito talentoso, então por isso até que o convite de gravar esse podcast primeiro do ano com ele,
Porque que neto dele, Josué? Eu tenho 24. 24 anos. O cara alguém com 24 anos fazer o que ele faz hoje, e eu sempre falo que resultado nunca é por acaso. Não existe. Se tu olhar, qualquer pessoa pode não gostar dela. As pessoas, tem pessoas que não gostam de mim, mas a única coisa que as pessoas não podem... E tem pessoas que não gostam de ti também, isso Sim. é normal e às vezes é um bom termômetro, porque no momento que tu agrada todo mundo, geralmente cachorro caramelo agrada todo mundo, né? Ninguém tem problema com cachorro caramelo, só que ninguém quer ser o cachorro caramelo. Não quer ser o cachorro caramelo. Então, na prática, se nós temos inveja ou alguém que realmente faz alguma crítica, é sinal que a pessoa se importa, e no momento que ela se importa, tu tem uma relevância, né? Então, claro, né, tem que ter um meio termo, não adianta tu ser odiado de forma unânime, né? E também não vai resolver também, né? Mas na prática, quem profere alguma crítica, ela tem alguma coisa, ela despendeu um tempo para fazer uma análise e dizer que é bom ou ruim. E nessa linha, o José consegue, com 24 anos, ter todo esse talento e trazer isso para a realidade dele. Então, uma coisa que não dá para ignorar são os teus resultados. Eu sempre menciono isso. Mesma coisa, eu não gosto da música da Anitta. Tem como ignorar a Anitta? Alguém consegue, né, ignorar ela aparecendo na televisão, ela aparecendo no patrocinado do Instagram, com grandes marcas? Alguém consegue ignorar a música dela quando vai numa festa? Não consegue. Então, o resultado, além de ele não ser por acaso, ele é inevitável, ele aparece. Então, eu queria, José, trazer um pouco dessa ideia do como é que uma pessoa hoje, que começa hoje, qualquer área, vamos pensar no direito, vamos pensar, sei lá, uma clínica ou alguém que tenha alguma ideia, como é que ela consegue, sem ter o resultado, conseguir se colocar no mercado hoje em dia e trazer isso para o marketing? O marketing resolve o problema do faturamento? Eu quero franqueza, não dá pra gente ficar... O marketing, se ele não vende, ele não é marketing. Mas ele é culpa do comercial. Mas se o comercial não trabalha junto com o marketing, então tem um desalinhamento aí. Porque... Eu consigo tirar alguém, por exemplo, que não fatura nada para alguém que fatura só com marketing? Tem como? Isso é possível? Existe, com a estratégia certa, sim. E quando eu falo em estratégia, não é aquela famosa palavra de que todo mundo fala para ficar bonito. Não, estratégia é uma série de táticas, uma série de ações que vão levar até um determinado objetivo. Então, quando se traça uma meta onde ela é viável, primeiramente, e onde traz a construção de marca, de ações, seja ela de campanha, e assim, é uma questão muito... importante. Às vezes as pessoas estão muito focadas no marketing online, tá? No marketing digital, só que ela é um pequeno negócio. E aí ela esquece da parte local. Da parte local, de fazer uma boa conexão com pessoas. E aí um exemplo meu. Eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu tinha 19 anos, tá? Eu não cresci no digital. Eu consegui um cliente que ele tinha um curso, ele dava aula em um curso, Enneagrama da Personalidade em Rio Grande. O Fábio. Tá? O Fábio Brião. Era um curso para empreendedores, com um custo de ticket ali alto. Eu entrei, tinha uma média de 8 turmas por ano, uma série ali de 20 empreendedores a cada turma. Eu fiz todas as turmas daquele ano, de 3 anos seguidos. A cada ano, a cada turma, eu fechava 1 a 2 clientes. Por quê? Porque eu estava ali fazendo networking, né? Conexão. Eu estava mostrando o meu resultado pro Fábio, pro Leonardo, que também trabalhava ali. Me diz uma coisa, José, trazendo para nossa realidade. Vamos pensar num profissional. Na área do direito eu já sei, né, propriamente como começar e tudo mais. Que é um caminho um pouco diferente. Mas vamos pegar, de repente, um médico hoje, que eu vejo com muitos patrocinados e muitos dizendo médico agenda lotada, etc. Como que seria uma estratégia para quem se formou hoje, pegou a carteira do Cremers hoje, começar uma ideia de um marketing? Como que seria? Qual o primeiro passo que ele deveria tomar? Definição de o que faz, para quem faz e como faz. Tá? O que você fez agora há pouco, o Golden Circle. Ter uma mensagem clara de quem é e o que entrega. E aí,
fazer, de fato, a construção da sua imagem. Eu vou falar bastante disso dentro desse podcast. E me diz assim, o cara hoje se formou hoje, sou um médico e quero ter... aparecer. Eu quero que as pessoas me procurem enquanto médico, quero que as pessoas, ao invés de escolher aquele médico que está 20, 30 anos no mercado, eu quero te contratar hoje como médico. Vamos pensar numa especialidade, pediatra ou otorrino, enfim. Né? De que forma ele consegue? Aquele perfil bonitinho no Instagram que a gente tinha como uma base, com as paletas de cores e todo aquele feed harmônico, aquilo ali funciona? Porque para mim hoje, o que parece? Parece uma coisa chata. As pessoas gostam de vida real, o cara fazendo a batida de morango dele quando acorda, fazendo chimarrão, aqui brincando com a equipe, né? Então, para mim, eu vejo que isso é mais interessante, de repente, do que basicamente trazer aquela questão toda organizada. Essa estratégia... Que a social media faz e essa estratégia institucional, eu acredito que ela funcione para tu construir a tua marca dentro do institucional. Mas o teu cliente, ele não tá... Olha o teu escritório. Os teus clientes hoje, eles estão dentro do perfil do escritório institucional ou dentro do teu perfil que... É o meu, né? Óbvio. Meia-noite tu posta uma foto no escritório, na sexta-feira tu abre um vinho, ou 2 da madrugada tu sai num rolê aleatório. Ou trabalhando mesmo. Underground, né? Ou num trabalho mesmo, indo na delegacia atender um cliente. Mostrar, né? Tem coisas do underground que não dá, né? Então tem que ficar só limitado ali. Então, o cliente, o paciente, quem vai consumir o teu conteúdo e quem vai ir até o teu consultório, até o teu escritório, ele tá ali, porque ele se conecta com pessoas também. Então, precisa ter a marca ali bonitinha, o teu consultório, precisa. Essa é uma pergunta que eu faço. Não faz sentido não ter. Claro que é preciso ter, né? Vamos dizer assim, eu tenho a minha página pessoal, o meu Instagram pessoal, e tenho o Instagram do escritório, que é gerido pela social media, é a Ju até, da agência Somos lá, que eu adoro o trabalho dela. Mas aquilo ali parece que não traz resultado. Uma página de escritório é chato pra caramba. Eu tento, às vezes, postar alguma coisa, repostar do meu, mas aquilo parece ser chato pra caramba, aquilo ali. Aquilo vende, aquilo funciona, aquilo é necessário ou é dispensável? O que tu acha disso? É cara dele. Desculpa, eu perdi. É necessário aquilo? Que coisa bem chata aquilo, não dá, parece que... Não, eu vou dizer, eu vou manter, obviamente. Vou manter, adoro os posts da Ju, né? Mas eu vejo que, não sei, é que pra mim parece não ter serventia. Mas eu acho que tem uma parcela do meu público que consome aquilo. Porque a gente, claro, todo mês a gente faz um editorial, faz a curadoria das postagens, do que é, o que é um auxílio acidente, o que é um contrato, até as postagens estáticas ali que não geram emoção. Ele é essencial, porque assim como o teu cliente, ele sai do institucional para o teu perfil para saber quem tu é, ele sai do teu perfil para saber como o teu escritório é. Entendeu? Existe esse círculo, esse ciclo, porque é muito bom ver o teu perfil e se conectar contigo. Mas dentro dessa conexão, o cliente precisa saber se o teu nível de seriedade ele é realmente importante para o problema dele. Se tu vai resolver, tá? E aí dentro do teu institucional tu vai mostrar a tua equipe, como é o teu escritório, o que tu faz para manter ele, o atendimento aos teus clientes, e aí ele vai querer ser atendido daquela forma também. Aí, claro, e aí eu dou valor, claro, quem faz é o nossa querida Visu Pro aqui, aqueles vídeos institucionais, aquela é a parte que eu mais me empolgo do perfil institucional. Mas, assim, de resto, isso me dá uma... A sorte tem quem faça, porque se dependesse de mim, eu zero vontade. Mas o que tu é hoje? Advogado. Então é isso que tem que fazer, ser advogado. Deixa pra quem sabe. Deixar pra quem... Lembrando, né, que o Josué fez a nossa marca aqui também, escritório, Carvalho Franco, né? Eu, particularmente, eu adorei. É claro, o Josué, a gente tem um histórico então ele me conhece muito bem e sabe sabe qual é a maneira que eu iria aprovar, né, toda a questão, mas tiveram 2 elogios, né? 2 pessoas passaram, colegas advogados passaram aqui na frente do escritório, o podcast é gravado aqui no escritório, tá? E perguntaram quem fez, e eu indiquei propriamente o Josué para entregar essa questão.
E o que hoje uma pessoa não pode fazer enquanto marketing? O que tu enxerga na maior parte dos erros de posicionamento dos profissionais? O que tu poderia trazer hoje de exemplo para nós? A maior falta de constância. Assim, não ter constância dentro da sua imagem, da sua fala, da sua construção, das suas postagens. O usuário ali do Instagram não saber quem tu é, o que tu faz, como tu faz. Isso eu acredito que é muito difícil, porque as pessoas não conseguem se conectar contigo. Traz uma falsa sensação. É igual fica, assim, igual acontece muito, né? A cada semana a pessoa vai lá e posta um stories. Ah, tô sumido. Tá, mas toda semana tu tá sumido? Tipo, postar um dia e aí depois Um dia e aí esquece. Passa 2, 3 dias, 4 dias. E não mantém aquela constância de trazer o teu dia a dia. O teu dia a dia lado pessoal e o teu dia a dia lado profissional. O que tu faz durante o teu dia, seja treinar, seja uma boa alimentação, seja ler um livro, seja estudar. E dentro do teu profissional, quais são os clientes que tu atende, qual é o teu processo. Esses tempos, Josué, eu tava vendo, eu sou bastante fã da CIMED, do João Adib, né? Tem uma época que eu, inclusive, falava com o Eric Zapata, não, Eric... O japonês lá. Uhum. Ele, Shibata, eu acho. Acho que é Shibata. Eric Shibata. Eu falava com ele pelo Instagram, há muitos anos atrás. Hoje deve estar mais inacessível, né? Ele era o designer da marca. Eu sempre achei muito legal a parte do designer da CIMED. Só que antes disso, né, o João Adib, ele mencionou uma situação que não adiantava todo o marketing dele se ele não colocasse a cara dele para vender. Porque brasileiro gosta de ver a cara do dono. Precisa ter alguém para se conectar, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu tenho disso é o João da CIMED, a Polishop era esqueci o nome, para fazer o Shark Tank. Mas enfim, o Ricardo Eletro, que teve muito sucesso na época do Ricardo Eletro, ele vendia liquidificador a preço... tinha prejuízo no liquidificador e vendia ursinho de pelúcia. Então era uma estratégia dele. Mas ele aparecia, o Ricardo Eletro. E a loja era a Ricardo Eletro. Então parece que o brasileiro tem esse apego, não a empresas, assim, não só o brasileiro, né? Mas absolutamente qualquer lugar do mundo. Olha só, qualquer marca. É o Steve Jobs, né? O Steve Jobs. Quem não gostava dele, né? Impossível. E o mercado de influencers cresceu justamente por isso, né? Porque não necessariamente uma marca, hoje o CEO queria estar aparecendo, então colocou outras pessoas para aparecer por eles. E um outro ponto, a gente tem aqui, trouxe algumas anotações, como por exemplo, estratégia de verdade. O que eu falo sobre isso? Por que é tão importante essa estratégia da verdade? A estratégia da verdade é a questão de tu ser quem tu é, aquela questão da autenticidade, mas tu ter uma questão de identidade verbal. Ser repetitivo é chato, mas é o que constrói a tua marca. Bater, vamos dizer assim, na mesma tecla. Bater na mesma tecla é o que constrói a tua marca. Então, trazer ali o teu método, trazer a tua construção de como tu faz, é muito interessante porque, primeiro que tem uma questão do marketing que as pessoas só compram de ti a partir da 7ª vez que elas te enxergam. 7ª vez? Sim, a partir da 7ª vez. Olha que importante, a pessoa só compra de ti a partir da 7ª vez que ela te enxerga. Que interessante. Principalmente dentro do online, que é onde as pessoas não te conhecem. Então, é uma questão de repetição, tá? Então, tu ter a tua mensagem e tu repetir ela várias vezes é muito importante. Esse é o marketing de verdade. Porque, além da autenticidade, traz justamente essa palavra, a verdade. Se tu não muda de posicionamento a cada semana, as pessoas começam a te reconhecer pela tua mensagem. Uhum. E nesse sentido, o que tu acha que é mais importante hoje para quem não tem uma construção, vamos dizer assim, mais profissional de marketing? O que tu acha que é importante para, num primeiro momento? Qual o primeiro passo que ela deve tomar quando escolhe o marketing?
Até para conseguir identificar, se não for te contratar, quero um outro marketing. O que o profissional tem que apontar para essa pessoa? Ela precisa primeiro alinhar as suas próprias expectativas, tá? Porque às vezes ela não sabe, eu preciso de um marketing, certo? E aí ela não consegue falar isso pro marketing que vai ser contratado, ela não consegue falar o que ela precisa. E muitas vezes o marketing também não sabe identificar isso. Ela precisa de mais leads, ela precisa de mais vendas, ela precisa de uma marca pessoal, ela precisa de uma marca empresarial, ela precisa fazer mais networking, isso é muito interessante também. Já vi clientes meus terem muitas vendas, mas as pessoas não conhecerem elas. Tá? Hoje o maior desafio, e eu vejo até com empresas de amigos, assim, próximos, é aquela coisa, eu não sabia que tu fazia isso. Então, por exemplo, tem pessoas até hoje que pensam que eu não faço certas áreas. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que eu não faço inventário. Esses dias, faz, claro que sim, pode vir aqui, a gente tá fazendo inventário. Faz previdenciário. Por exemplo, o Champa da Visu Pro e a Leandro, não sabia que ele gravava podcast. Não sabia quantos anos, né? Quantos anos estávamos aí? Tá, mas como? Pô, tem tudo para podcast. Então tá aqui no escritório gravando podcast. Então eu vejo que hoje, pelo menos o meu desafio hoje, tá? É conseguir mostrar, e aí, cara, tem situações diferentes, né? Tem pessoas, às vezes, que o cara recém tá começando, né? A pessoa recém se formou, tá naquela empreitada de conseguir os primeiros clientes, ele não tem o que mostrar. Ele geralmente produziu, às vezes até fingir que tá fazendo uma sustentação. Mas aí tá, acho que assim, envolve uma questão muito interessante. Se ele tá começando, ele tem tempo. Se ele tem tempo, hoje com diversas inteligências artificiais, tu consegue produzir muito conteúdo informativo. Muito conteúdo informativo. Então, posta 2, 3 vezes por dia. Um vídeo seja assim, ó, num formato muito simples hoje no Instagram, é um vídeo de 7 segundos, onde vai ter ali o título, que precisa ser, de certa forma, sensacionalista. A partir do 3º segundo vai estar, leia a legenda, e tu vai colocar o conteúdo ali. E aí o que eu vejo hoje, né? O desafio, quando eu me formei, era ter algo para produzir. Então, eu atendi um cliente que ele queria fazer uma ação de trânsito, o valor era R$2.000, eu cobrei 500 para ele para fazer a ação. Eu transformava aquilo numa festa. Sim. Era o evento do mês, entendeu? Até que o primeiro cliente. Hoje a situação é completamente diferente. Hoje, a minha dificuldade é conseguir dizer o que eu faço hoje. Porque hoje eu quase não tenho tempo para postar. Hoje, no final do dia, eu consegui, tinha alguns vídeos ali, alguma coisa, que eu consegui fazer uma postagem, dizer, mas nada em tempo real, né? Assim, mas com muito esforço. Então, hoje o desafio para mim, inclusive agora a gente pode até pensar numa nova ideia de contratação aí, Josué, e muito mais tranquila, da gente conseguir escoar isso e dizer para as pessoas o que a gente faz aqui dentro. Então, a gente tem o nosso patrocinador aqui, a Marché Card Service, né? Até eu vou falar deles, os nossos apoiadores, que é Plamadeiras e Marché Card Service, né? Plamadeiras é tudo, a mesa que nós estamos sentados, as escrivanias do escritório, todo o material madeira, inclusive esse mezanino, Plamadeiras que fez. E Marché Card Service é para todo mundo que tem aquele carro bonitão, pode levar lá que ele resolve todo o problema de vocês também. E a parte estética, muita gente acredita que ele nem sabe que ele lava carro, por exemplo, que faz revestimento cerâmico, etc. Porque tem esse gargalo no marketing. Então a gente fica tão imerso na nossa própria atividade que a gente não consegue dizer para o mundo que a gente faz tal coisa. Então, por exemplo, a gente faz aquele escritório de tradição de estrangeiro. As pessoas nem imaginavam que a gente fazia isso. Então, a gente também direito à pesca. Tem 2 escritórios do Brasil que fazem isso. Nós somos especializados no direito à pesca. Aqui no extremo sul, Paiús. Então, e as pessoas não sabem que nós fazemos isso. Então eu vejo que hoje é o maior desafio. E o que tu diria para essa pessoa que realmente precisa fazer isso? Qual o caminho para ela? E eu já estou até me consultando aqui agora, eu já vou pegar as dicas aqui e tu que vai fazer. O caminho para essa pessoa é produzir conteúdo de forma clara, não precisa ser extremamente específico, não precisa trazer algo ali
que seja direcionado para um público específico, é trazer um conteúdo amplo, que antigamente diria topo de funil, né? Agora não se fala mais funil. Postar muito conteúdo, mostrar o seu dia a dia e trazer o que faz diferença, né? O que resolve problema. Essa é a maior questão, assim. Porque é algo simples e as pessoas não fazem. A maior dificuldade hoje, né, eu vejo que do empresário que fala de marketing, ele aparecer. Ninguém quer aparecer. Eu tenho essa dificuldade. Óbvio. O que tu diria para esse cara que não gosta de aparecer? É possível fazer marketing sem aparecer? Não é possível. Não é possível. É impossível. Se tu estás começando, se tu não é herdeiro, tem que aparecer. Tem que aparecer. Não, Tem aí... que botar o cara gordo aí lá na tela. Eu me formei advogado, eu me formei dentista, eu me formei médico, fisioterapeuta, e agora eu tenho que virar a Virgínia. Sim. É impossível ele conseguir construir uma marca só com texto, imagens bonitas, etc. Eu acredito assim, ó. Existir, existe, tá? Mas vai depender de diversos contextos, tá? Contexto sociocultural, o mundo, assim, ao teu redor, onde tu vive, com as pessoas que tu vive, quais são os contatos que tu tem. Tu conseguiria crescer um consultório, um escritório, o teu trabalho fora do online. Mas hoje em dia, se tu não tem um pai que já vem de uma... Não, um pai, a minha intenção aqui não é criticar se tu vem dessa família ou desse meio. Mas se tu não tem essa oportunidade, e que muitas pessoas não têm hoje, o online é a melhor forma. O online, e uma questão muito interessante, tá? O marketing, ele se faz inicialmente aqui ao vivo, tá? Com conexão. E o online, ele serve para replicar o que tu faz. Então, dentro no teu Instagram, tu vai falar o que tu faz, como tu faz, para quem tu faz. Vai trazer o Golden Circle, vai trazer uma identidade verbal. O que é o Golden Circle? Golden Circle é justamente isso. Quem eu sou, o que eu faço, para quem eu faço e como eu faço. Viu? Então, não tem muita saída. Quem quer construir hoje uma marca não tem berço naquela profissão, vai precisar botar o carão ali. Vai. E se a pessoa tem muita vergonha? Vai ter que perder vergonha. Existem formas de perder a vergonha, tá? Então, não necessariamente essa pessoa precisa gravar um vídeo e sair maravilhosa. Sim. Ela pode começar com um stories, daqui a pouquinho vem uma foto, e aí vai repetindo essa foto do computador, essa foto de um café. Daqui a pouquinho pode ser a foto da janela e aí o conteúdo escrito. Então, existem outros formatos. Depois se arrisca em stories de 5 segundos. Olá, eu estou aqui trabalhando nesse caso, nesta função. A intenção aqui é gerar este resultado. E com isso, vamos chegar a isso. Pronto, 10 segundos. Isso na primeira semana. E faz uma meta. É uma meta. Porque assim, a gente vai falar de objetivos. Uma pergunta, assim, uma dúvida também. Existe diferença da pessoa que é a empresa, que é a cara da empresa, e da empresa que é só a empresa mesmo? Aquela coisa bem institucional, bem distante do público, ou seja, aquela empresa que se coloca como sem um rosto. A estratégia é diferente, uma pessoa dificilmente ela vai conseguir dissociar uma coisa da outra. A gente já falou aqui que quem falou isso foi o João Adib, né, da CIMED, que o brasileiro gosta de ver a cara, mas tem pessoas que não gostam. Tem como fazer só para a empresa? Uma empresa de transportes. Ela quer formar marca, se consolidar só com um nome fantasia. Tem, com certeza. Razão social. Um dos exemplos é a Roma Transportes, que a gente trabalhou em 2023, lá em Rio Grande, que é uma empresa de fretamento. Eles têm ali quase 100 anos de história. Eles cresceram sem um rosto e são baseados hoje dentro do online também, sem um rosto. E eles vendem sem um rosto. Porque a história deles também já está consolidado. Mas a construção é através dos seus serviços. Tem essa construção. Claro que quando se coloca o rosto,
o case da CIMED, até o case da Magazine Luiza também é uma questão. Toda marca que vai colocar um rosto, ela vai crescer mais. Porque o CPF é o que conecta. Uhum. Me diz uma coisa, desmistifica essa questão, o que é branding? O que é o tal do brand? O pessoal fala brand, mas no fundo ninguém sabe na prática, que não é profissional da área, a gente fica olhando, pensando, o que é o brand em si? Eu gosto muito de uma O que ele te definição, leva? tá? O que ele te leva? Por que é importante? O branding significa, numa tradução literal, é marcando. E brand seria marca, tá? Então, o branding, na verdade, é uma série de estratégias que faz a construção da tua marca, que faz tu continuar marcando. E é uma questão de... Não existe um branding onde ele vai durar 6 meses. Não. O branding é coisas básicas do dia a dia, como o que tu veste, como tu fala, como tu se expressa, até a campanha de, assim, o aglomerado de campanhas de anos do teu escritório, do teu trabalho, os seus serviços, como tu entrega esses serviços, como é o pós-venda. Então, é como se fosse um... Resume de maneira direta para o público que está nos ouvindo. O que é o... Resumão. Como tu marca as pessoas. É como tu marca a tua marca. Quanto? Seria uma impressão? Qual é a impressão que eu gero? Qual é a impressão que tu geras? Entendi. E qual é a forma... existe uma pessoa que... Vamos pensar numa pessoa que não tem muito tato com isso. Porque a maioria das pessoas não são voltadas para isso. Na faculdade, eu aprendo processo. É que não existe essa questão de tato. Porque tu vai marcar a tua marca. E as pessoas vão se conectar. E sejam elas quais for. Corta isso. Tá ao vivo aqui, ó. Ali vai. As pessoas vão se conectar contigo porque elas vão se identificar contigo. Entendi. Tá? Então, eu não tenho tato, eu sou mais... Eu tava vendo, por exemplo, né? Eu me posiciono politicamente e eu vejo que eu tenho a pior estratégia do mundo para isso. Porque eu bato justamente no Bolsonaro e no PT. E eu ouvi dizer que, basicamente, quem escolhe um lado ganha, né? Porque tu pode perder, mas aí tu ganha pessoas do outro lado também. Eu já vi que essa é uma das piores estratégias possíveis, porque eu falo mal do Lula e do Bolsonaro. Sim, porque eu não gosto dos dois. Essa é a maior questão, assim, dentro desse contexto político, as pessoas se identificam com um político em específico, mas elas também se identificam em não se identificar com o outro lado. Sim, a pessoa tem o anti-PT e o anti-bolsonarista. Exatamente. E eu, como falo mal dos dois, eu deixo todo mundo triste. Né? E eu já tentei não falar de política, mas tem coisas que, enfim... Não, tô dentro da tua área, não tem como não se posicionar. É muito complicado, as pessoas pedem, de fato, opinião e tal, e tudo mais. Mas, de certa forma, eu deixo todo mundo triste com isso. Então, de certa forma, é extremamente ruim, né? Ficar desse lado. Mas eu assumo as consequências disso. Então, eu tô totalmente ciente dessa situação. Então, tu acha que é importante a pessoa, de fato, se posicionar... E, claro, essa é a minha posição, eu ganho algumas pessoas nisso, que tem pessoas que não gostam também dos dois lados. Né? Não tem como suportar dois bandidos que a gente teve aí. Ou querem dizer, por exemplo, vou fazer um parênteses aqui, não querem dizer que o Bolsonaro não fez o que fez. Ou querem dizer que o Lula não é corrupto, com a quantidade de corrupção dele aí e tal. E não querem dizer que também que o Bolsonaro... Então, na minha cabeça, isso faz sentido. E eu me conecto com algumas pessoas, com uma minoria, obviamente, né, que pensa da mesma forma. Então, para mim, são dois patifes que a gente precisava exorcizar do mapa do Brasil, né? Mas, do lado, voltando para o marketing, a pessoa que é em cima do muro, né? Que eu acredito que a minha posição não seja em cima do muro. Não, é que tu fala bem de uma coisa. Na verdade, tu não fala, não é que tu está em cima do muro ou é indeciso, é que na verdade tu justamente fala o que está errado. O problema é que os dois lados estão errados. Sim. E aí, claro, eu também estudei sobre isso, que as pessoas têm esse lado político. Tudo que ela escolheu no primeiro momento, ela vai afirmar, mesmo que veja uma pessoa
praticando corrupção, cometendo esse tipo de crime, ela não vai acreditar no primeiro momento, ela prefere acreditar numa mentira confortável, porque isso gera dor, inclusive, né? Os psicólogos chamam de dor. A dissonância cognitiva é aquilo que tu acredita. Quando um político de estimação teu erra, basicamente a pessoa acredita que o erro é dela pela escolha. E diante disso ela não consegue acreditar. Ela prefere acreditar numa mentira. É muito mais fácil, cognitivamente, acreditar numa mentira do que basicamente encarar a verdade. Porque quando o político erra, ela errou na escolha. Então é muito frustrante para a pessoa que tem um político de estimação acreditar que aquele político cometeu a fraude do INSS, que o irmão do Lula é corrupto e que o Lula está envolvido também, ou que o Bolsonaro tentou fraudar basicamente licitação de vacina na época da pandemia. Um absurdo, né? Mas as pessoas têm essa crença muito grande. Então, a maioria das pessoas tendem para um lado. E a pessoa que não se posiciona em nada é ruim, do ponto de vista do marketing, aquele cara que é meio sabonete? Depende de qual área ela atua. O médico, ele não precisa se posicionar politicamente. Ele vai atender o esquerdista e a pessoa que... Aqui tem de tudo. Aqui eu atendo... Direita e esquerda. Trabalhei até para o papel dele ali é simplesmente... Inclusive, trabalhei simultaneamente para partidos antagônicos, né? Eu trabalhei para o Cidadania, que era totalmente esquerda, ao mesmo tempo. E para o PL, que era totalmente bolsonarista. Acho que tu lembra, né, da confusão, né? Tinha que marcar horários separados lá no escritório de Rio Grande porque se eles se vissem não podia dar algum problema, né? São antagônicos. Sim, mas é justamente isso. Tu é um arquiteto, tu é um dentista, a tua intenção, teu objetivo ali não é se posicionar politicamente. Mas eu digo, não só politicamente, mas ser em cima do muro como que as pessoas... Vou dar um exemplo. Um dentista que se posiciona, claro, se posiciona uma determinada linha de tratamento, sei lá. Isso com certeza. Isso ele precisa ter dentro do seu perfil, dentro de todos os pontos de contato dele, seja eles online ou offline, a sua posição quanto à pasta de dente de carvão. Não. Então ele de fato vai precisar ter uma posição clara. Ele precisa ter uma posição clara. Sempre. Sempre. Quanto tempo nós já gravamos? Tá, vamos. Josué, então o que tu diria para a turma hoje que precisa de um marketing? Eu quero que tu me fale acerca de quem está começando, de quem tem um negócio há mais de 10 anos e de quem nunca fez marketing. Qual é a importância, o que essas 3 categorias de pessoas de empresas precisam? A que está começando, a que tem negócio acima de 10 anos e tem faturamento, e a empresa que já está consolidada, o que poderia agregar para ela? Porque tu vai chegar para um cara que tem 30 anos de empresa e vai dizer, não, sempre funcionou desse jeito. O que poderia solucionar na vida dele? O que poderia melhorar para ele? Primeiramente, a pessoa que está começando, ela, como eu disse anteriormente, ela precisa entender o que ela vai resolver. A partir disso, ela precisa entender para quem ela vai resolver e qual vai ser o objetivo dela com isso. Então, e produzir conteúdo. Produzir conteúdo e meter o carão e estar em pontos de contato. Seja em um evento presencial aí na sua cidade ou em outra cidade, ou estar dentro do Facebook, do Instagram, do TikTok, seja qual rede social for, do LinkedIn. A empresa aí que está há 10 anos precisa ser observado dentro de um diagnóstico, tá? Principalmente os pontos de contato atuais dela, se existe performance, se existe algum objetivo, se está sendo atingido, para redefinir aí, se é necessário ser redefinido. E a empresa que está consolidada, já peguei empresa aí de 20 anos que estava consolidada e a gente mexeu valores, tá? A estratégia era mexer valores. Foi até bem interessante, porque a gente pegou 5 produtos semelhantes e aumentou em 60% o valor desses produtos, tá? Só que eles eram os menos vendidos. E eles começaram a vender mais por essa única alteração.
ele já tinha campanha de marketing, já tinha vídeo institucional, já tinha tudo. E começou a vender só por aumento de valor, tá? Então, a empresa consolidada, eu acredito que seja até mais fácil de diagnosticar. Porque são pontos muito específicos, são comunicações muito específicas. O público já está selecionado e eles já sabem para quem vende e o que resolvem. Entendi. Então seria essa ideia para essas 3 categorias aí. E o que tu diria, vamos dizer assim, para quem a ideia do tráfego pago? Porque todo mundo fala e ninguém sabe exatamente o que é. Eu mais ou menos sei, fiz no início, tentei aprender, etc. Eu vi que não era o meu caminho. Eu tinha que trabalhar, fazer justamente o meu trabalho e deixar para quem sabe. Todo mundo precisa de um tráfego pago? Ou não? Qual é a ideia? Hoje, por exemplo, posso te dizer que eu sou um pouco arredio, vamos dizer assim, com essa ideia de tráfego pago, porque, pelo menos no histórico que eu tive, e tu acompanhou isso, eu contratei agências de R$500, R$300 por semana, empresas de R$1.000 e empresas de R$15.000 por mês, né? Uma empresa bem famosa, tal, que fazia para o Banco Safra, fazia para grandes redes, e eu queria também experimentar. E eu não vi resultados diferentes, né, dessas empresas, porque só sendo as fotos por ajustar o tráfego em si, né? E hoje, por exemplo, eu via que o desgaste era, isso para mim, tá, pessoal? Para mim, tá? Tinha mais custo do que lucro. Eu deixava a minha equipe transtornada, porque ninguém gostava de fazer os criativos. Vinha leads, por exemplo, leads são as pessoas que chegam até mim com baixo ticket, era cliente de defensoria, porque eu consigo enxergar isso muito tranquilamente. O cliente que é um empresário, que tem o recurso para te pagar o honorário, Sim. e que quer uma qualidade, ele não está lá num patrocinado, não vai clicar aleatoriamente no anúncio e te chamar, ela vai primeiro te conhecer, saber da conexão, conhecer teu trabalho primeiro, antes de te contratar. Então, eu não tenho tráfego pago no escritório hoje, não acho interessante, porque, com os exemplos que eu te disse, vinha de 10 pessoas que vinham, faziam um fechamento, e aquele um fechamento não cobriu, ou cobriu o custo. Eu nunca tive prejuízo nisso, mas o desgaste era tão grande que não valia a pena para mim fazer isso. Então, quando eu dissolvi a sociedade, eu deixei lá, não sei se o meu antigo sócio faz ou não faz, mas para mim não vale a pena. E hoje, se eu fizesse, eu não teria nem como atender essas pessoas, porque a minha conexão local sabe bem, é boa, é interessante, então eu não preciso fazer isso daí. Tem alguma... Eu tô certo na minha posição? Claro, para mim deu certo, mas essa regra aí, eu tô jogando fora tudo aquilo que... Você tá falando contra tudo. Todos os princípios do mundo, eu sei disso. Mas, claro, eu tô olhando propriamente para o meu negócio, e para mim isso faz sentido hoje. O que tu diria para essa... Primeiramente, para quem não sabe, o tráfego pago, basicamente, tu paga para aparecer mais, tá? Então, eu falei vários dependes aqui, né? Vai depender da tua estratégia. Então, teve uma época que a gente fazia campanha de tráfego pago lá no teu escritório e realmente a gente recebia 100, 200 leads por dia. Não sei. E apesar de não ter lucro dentro do teu escritório, existem diversos cases onde houveram leads qualificados e transformaram campanhas aí em vários dígitos, tá? Então, acredito que vai depender muito da estratégia, tá? Apesar de tu não ter tido lucro, a tua marca cresceu muito com o tráfego pago. Então, não tem como dizer que não houve um resultado. Sim. Então, a tua marca cresceu muito. A gente gastou, o quê? Mais de 100, 200 mil reais em tráfego em toda a região sul do estado. Então, hoje, a gente observa o teu ciclo de vendas aqui dentro do escritório muito por questão desse crescimento de marca. Ou porque nós observamos, assim, o roteiro do vídeo, as edições dos vídeos, e aí vai de toda a composição. Aquela questão, a estratégia, né? A estratégia, o significado dela é o aglomerado de diversas táticas. Essas táticas é um bom vídeo, um bom roteiro, uma boa edição. De fato, eu tenho que mencionar que isso realmente, indiretamente, eu concordo, né, que
teve um crescimento, mas hoje eu vejo que não vai. Porque eu penso muito também no trabalho da equipe, né? Tu não pode pegar um advogado que é um Hoje quando super advogado aqui, gasta... são pessoas realmente muito qualificadas para ficar atendendo. Sim, Né, porque hoje, na verdade, cliente quando de se gasta o que foi gasto em tráfego pago, se contrata uma equipe, coloca elas dentro de uma sala, 10 pessoas, e é pauleira, só atende lead, só que daí é muito dividido, né, essa equipe. Tem a equipe que faz ali, atende o lead, aí passa para outra parte do E outra comercial. coisa que eu sou contra também, né? E aí eu digo para vocês que eu não sou uma pessoa em construção, né? Eu já passei por todas as etapas. A primeira pessoa a falar que na região, eu posso garantir para vocês, em setor comercial e escritório de advocacia fui eu. Isso é fato. Todos que estão aí reconhecem isso, né? E me falam isso também. Olha, tu abriu portas, etc. Mas eu digo para vocês, eu fui lá, voltei e vi que eu não quero mais ter isso dentro do escritório. Tu deixa a tua equipe transtornada, porque eles têm que atender 10, 15 pessoas para fechar um contrato. Os clientes não são clientes que nós estamos acostumados, né, que vem aqui por indicação, que conhece o escritório, que sabe a qualidade do trabalho, que me conhece pessoalmente. Por tu seres advogado, hoje o teu público que precisa de um advogado, ele vem por indicação, ele não vem pelo Facebook, pelo Instagram, por Facebook menos é Uber. Eu confesso para ti que posso estar errado, eu não estou aqui para ser referência nem exemplo de nada, né? Assim, eu só faço o que é interessante para mim. Eu tenho pavor da pessoa que chega aleatoriamente, que passa na frente e diz, eu quero um advogado. Passa, tu quer um advogado? Pode ser qualquer um, não precisa ser eu. Procura outro, de repente procura pelo preço. Eu quero uma pessoa que vem aqui, que sabe a maneira que eu conduzo as coisas, que confia em mim, que eu vou chegar para ela e dizer, olha, faz quem tu é, como tu faz, para quem tu faz. Exatamente. Então, eu confesso que fica, às vezes o pessoal marca o atendimento, né, a Mari que cuida da minha agenda, tem um cliente, mas da onde? Não disse. Então, não, pergunta, eu quero saber de onde é que saiu, eu quero saber se me conhece. Porque se não me conhece, nem me interessa. Então, mas eu quero pagar. Não, a questão não é essa. A questão é que eu vou ter problema contigo. Chegou um cliente aqui uma vez, eu tinha toda uma estratégia montada para ele. Acho que passou aqui na frente, pagou o valor do honorário, tudo, e começou a me questionar no meio do caminho. Porque isso, porque aquele outro, porque eu não concordo, porque eu não sei o que. Não, esse cara não me conhece, não sabe a forma que eu trabalho, não sabe o que eu entrego. Eu peguei e mandei ele embora, devolvi o dinheiro, vai com tudo, não quero saber de ti. Porque não é sobre isso mais. Hoje eu não tenho mais paciência que nem eu tinha antes, para explicar, para me validar, para não sei o que mais. Eu quero uma pessoa que já saiba, já venha validada, né? Que venha já, que entenda como eu faço o trabalho e que confie no meu trabalho, que eu não preciso ficar explicando, que a pessoa diga, não, se ele fez, tá certo, tá ok. E é por isso que é muito importante a construção de marca. Porque as pessoas já vêm preparadas por ti e já querem o teu atendimento específico. Então é isso. José, estamos nos encaminhando para o final, vou falar aqui um pouco dos nossos apoiadores, do Empreende Direito, que é a Machacar Service e Plan Madeiras, e sempre no final nós damos umas dicas de livros, tá? Eu já vou trazer aqui para vocês, eu trouxe aqui, estava ali embaixo do escritório, Jack Welch, Paixão por Vencer. Eu adoro esse livro. Foi uma dica desse segundo livro, do autor do segundo livro que eu vi num podcast dele, né, que é basicamente Jack Welch foi o empresário do século, ou CEO dos CEOs, né, como fala, né? Ele comandou a General Electric, né, a GE, por 2 décadas, né? Então esse aqui foi o último livro dele, tá? E basicamente traz aquelas dores que todo empreendedor tem. Que às vezes tem uma pessoa, o que mais me pegou aqui, às vezes tem uma pessoa boa do teu lado, que trabalha bem, e tu precisa demitir. E, às vezes e a maioria das demissões, eu posso dizer para vocês, que acontece no mundo corporativo, ela não é por erros e acertos, mas sim por comportamento. Então, aqui tem boa parte daquelas dores que o empreendedor sente. Então, ele traz aqui, né? Todo mundo pensando junto, você já tem os jogadores certos, e agora? Né? Aquilo que faz um vencedor, o segredo está no olho, né?
Então tem várias situações aqui que ele fala, desculpe informar, mas não existem atalhos. Eu sempre menciono, né, que pelo menos para qualquer negócio, a advocacia principalmente, muito das pessoas que saem da faculdade e passam na OAB, acredito que a advocacia é um atalho porque tu já tem a carteira, tu passou na OAB, que é meio lógico, né, tu sai da direito, tem que fazer a OAB e passar. E aí sai com a credencial da OAB e diz, vou montar um escritório. E acredito que ali é mais fácil que um concurso público, porque tu já tem. Só que, na verdade, o tempo que eu levei para chegar onde eu tô se assemelha a um concurso de alto nível, de 5 anos, 6 anos de estudo. Então não existe um atalho para nada, né? Tu abarca da mesma forma, o teu trabalho, tu não atalhou em nenhum momento para, né? Tudo leva, no mínimo, 5, 6 anos para tudo se estabilizar. Hoje, graças a esse esforço inicial, não preciso mais me preocupar com faturamento, com situações assim, que as preocupações eram mais latentes no início. E esse livro traz essa grande questão, que é a paixão por vencer, né? Você não vai precisar de nenhum outro livro de negócio. Warren Buffett também menciona ele, e o Jack Welch é um cara que realmente trouxe muita visão. E o meu segundo livro é Em Épocas de Inteligência Artificial, nós sabemos que tem várias respostas prontas. Nós abrimos o ChatGPT ou qualquer outra inteligência, que eu testo várias, eu adoro inteligência artificial, e a arte de fazer as perguntas transformadoras também, do Sandro Magaldi e José Salib Neto. Para mim, é o único coach possível, tá? Eu trago aqui para vocês. O único coach possível, que não é coach, tá? Não é papo de coach, é o Salibão e o Sandro Magaldi do Gestão da Manhã. Então, eu não suporto mais esses coaches dizendo, principalmente os coaches motivacionais, aqueles que trazem aquelas queimam um papel, que faz tu pular em fogueira e não sei o que mais, aquela loucurada toda, porque eu tenho pavor disso, né? Eu nunca gostei, mas hoje eu peguei ranço completamente dessa turma aí. Nem me envolvo mais. Então, eu tenho o Sandro Magaldi e José Salib Neto, que ele te entrega basicamente propriamente o conteúdo, o que tu precisa. E ele traz aqui a arte de fazer perguntas. Por que perguntas? Porque hoje a gente precisa dos prompts das inteligências artificiais, e se tu não souber fazer a pergunta certa, tu tá fora do jogo. Ele cita uma coisa bem interessante aqui nesse livro, que é a Kodak, né? A Kodak, que foi uma das maiores economias dos Estados Unidos, ela foi criadora da própria falência dela, que foi a câmera digital. Então foi ela que criou a câmera digital, e foi numa mesa de reunião que ele não soube fazer a pergunta certa, né? O CEO disse assim, tá, mas a pessoa vai fazer essa câmera digital e não vai ter um álbum de fotografia, não vai ter nada. O que vai acontecer com isso? Só que ali ele teve um erro, ele não soube fazer a pergunta certa, ele não pensou basicamente no usuário, ele pensou na empresa. Porque ele criando a câmera digital, ele não venderia os filmes, que era a maior fonte de receita da Kodak. E quando se faz isso, tu perde um negócio inteiro. Então ele não soube fazer a pergunta certa para o usuário dele. O que tu quer de fato? Tu quer comprar o filme? É ouvir, né? Porque criou uma oportunidade. Filme, ou tu quer uma comunidade, né? E aí quem disparou diante disso foi a Sony. A Sony emplacou a câmera digital e estourou completamente o faturamento, e a Kodak faliu. Eles tentaram, fizeram umas tentativas ali, até tem um scannerzinho da Kodak, né? Uma relíquia ali, mas parou no tempo também. Então, a arte de fazer as perguntas certas hoje é mais importante que ter as respostas. Tá aí a minha indicação de livro. E aí, Josué, qual o teu? Eu tenho uma indicação de livro também muito legal, do Rafael Corsetti e da Vera Suzana Moreira. Esse livro aqui é fantástico. O Preço da Incompetência Gerencial. É uma cliente minha, ela é psicóloga, ela fala bastante sobre comportamento também, essa questão que tu falou agora, sobre as pessoas não são demitidas por tarefas e sim por comportamento. Ela fala muito sobre isso nesse livro, porque ela fala sobre gestão de pessoas, gestão de qualidade, gestão de processos, e eu gosto bastante desse livro justamente por quem trabalha com gestão, quem é gestor e precisa saber lidar com esses processos de liderar pessoas.
é extremamente necessário tu conseguir entender o comportamento e saber como dar um feedback, como pedir uma boa tarefa, como entender o que a pessoa vai fazer, como que ela vai fazer, e entender se ela realmente serve para aquele cargo na qual ela se encontra. Não tá aí. Então, estamos encaminhando para o final. Tudo certo, Josué? Tuas últimas palavras aí. Fala o que tu quiser agora. Está com a palavra. Vou te agradecer novamente pelo convite ao podcast. Vou falar meu @ no Instagram, o Josué Fernandes. Eu, ali dentro dos meus destaques, vocês podem ver alguns processos ali de identidade verbal, identidade visual. E, em alguns momentos eu posto alguns conteúdos, eu vou melhorar isso esse ano. Que é aquele negócio, né? Ferreiro, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas isso vai mudar esse ano, às vezes o Pro vai me ajudar aí. Vamos ver se a gente vai vir de Porto Alegre mais vezes para Pelotas. É isso. Valeu pelo convite, Christian. Estamos juntos, sabe disso? E, pessoal, muito obrigado. Espero que esse conteúdo, de alguma forma, tenha algum impacto na vida de todo mundo, porque todo mundo precisa de marketing, né? E estamos aí, finalizando mais um episódio do Empreende Direito. Até mais, pessoal.